Luto em Portugal sobe para 17 o número de mortos após acidente em bondinho turístico de Lisboa. E você vai ver ainda. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defende proposta alternativa à anistia do 8 de janeiro. E ainda, Donald Trump recorre à Suprema Corte para manter em vigor tarifas comerciais. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha neste dia 4 de setembro. Você fica muito bem informado a partir de agora. Olha, Portugal decretou luto oficial no país após um acidente com o histórico elevador da Glória. O descarrilamento no coração turístico da cidade de Lisboa deixou 17 mortos e 21 pessoas ficaram feridas, entre elas um brasileiro. Os números foram informados por um responsável dos serviços de emergência. De acordo com o funcionário, todas as vítimas foram retiradas dos escombros do acidente, acrescentando que entre as pessoas afetadas havia estrangeiros, embora não tenha podido precisar sua nacionalidade. Muitas dessas vítimas que estão em estado grave estão nos hospitais. Vou depois encaminhar também para os hospitais onde elas estão, mas sobretudo neste momento Lisboa está de luto. Eu acho que todos os lisboetas estamos de luto. Isto é uma tragédia que nunca tinha acontecido na nossa cidade. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro Luís Montenegro, através de seu gabinete, lamentaram a tragédia. O acidente, cujos detalhes ainda não são conhecidos, ocorreu perto da Avenida da Liberdade, quando o vagão do famoso elevador da Glória, que conecta a Praça do Rócio ao Bairro Alto e ao Príncipe Real, descarrilou. O funicular, um dos 3 emblemáticos de Lisboa, tem capacidade para cerca de 40 passageiros e é um meio de transporte muito apreciado pelos numerosos turistas que visitam a capital portuguesa. Uma testemunha do acidente declarou ao canal SIC que havia visto o veículo descer a toda velocidade a íngreme ladeira pela qual circula diariamente, antes de colidir com um edifício. E aqui no Brasil, no segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro e de mais 7 réus, 4 defesas foram ouvidas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, entre elas a do ex-presidente. Os advogados de Bolsonaro e de generais de alta patente tentaram desqualificar as provas e voltaram a questionar a delação de Mauro Cid e a conduta do ministro Alexandre de Moraes à frente do processo. Durante o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal, uma das estratégias da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro foi dizer que não se pode punir atos preparatórios. A defesa de Bolsonaro argumenta que conversas sobre o golpe não podem ser consideradas crime. O criminalista Celso Vilardi alegou ainda que não há provas que liguem o ex-presidente aos documentos encontrados durante a investigação, como o punhal verde e amarelo, que seria um plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, o advogado do ex-presidente Paulo Cunha Bueno afirmou que a absolvição de seu cliente era imperiosa. O presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para essas providências. Não há uma única minuta assinada demonstrando que ele estava na iminência de promover alguma medida como essa. Essa acusação é uma narrativa fantasiosa. Segundo a acusação, o golpe incluído um decreto de estado de sítio e um plano para assassinar Lula, seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, relator do julgamento. A iniciativa teria fracassado devido à falta de apoio da cúpula militar. O que houve foi apenas e tão somente uma reunião do dia 7 de dezembro e uma reunião, evidentemente, não é uma tentativa armada contra o Estado Democrático de Direito. Isso eu acho que está absolutamente claro na prova do processo. Em regra, a lei não pune atos meramente preparatórios. Apesar disso, o fato de Bolsonaro ter apresentado uma proposta de golpe aos comandantes das Forças Armadas pode complicar a situação do ex-presidente. A lei, sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2021, diz que é crime tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. O Supremo Tribunal Federal vai dar seu veredicto na próxima semana no julgamento que define se Jair Bolsonaro arquitetou ou não um plano para se manter no poder após perder as eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva.
Enquanto o julgamento é realizado, no Congresso se intensificam as negociações para incluir a votação de uma anistia na agenda parlamentar, tendo Bolsonaro como eventual vencedor. O líder da direita está preso preventivamente em sua residência em Brasília desde o início de agosto. Inelegível até 2030, o ex-presidente, se for condenado, pode pegar até 43 anos de prisão. O advogado que representa o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se destacou pela sua contundência. Neste segundo dia de julgamento, foram ouvidas as defesas de Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Neto, e com isso, encerraram as argumentações a favor dos réus no Supremo Tribunal Federal, em contraposição às acusações da Procuradoria-Geral da República. O advogado Andreu Fernandes Farias, que representa o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, em uma firme explanação e sustentação oral no STF, ele trouxe novos elementos ao afirmar que Paulo Sérgio Nogueira teria atuado para impedir medidas antidemocráticas. Segundo a defesa, Nogueira tentou convencer Bolsonaro de desistir de qualquer medida de tentativa golpista. A defesa explicou à ministra Carmen Lúcia que seu cliente agiu para evitar medidas de exceção. Presidente, pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigado. Advogado Andreu Farias também utilizou a delação de Mauro Cid como elemento de defesa, citando que seu cliente teria sofrido pressões para alterar relatórios sobre as urnas eletrônicas. Como parte da estratégia de defesa, o advogado mencionou que Nogueira como alvo de ataques nas redes sociais, o que, segundo ele, evidenciaria sua posição contrária a tentativas de ruptura institucional. Nogueira foi o único que compareceu pessoalmente ao STF no primeiro dia do julgamento, em uma tentativa de reafirmar sua postura de defesa da honra. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defende uma proposta alternativa à anistia ampla, geral e restrita dos golpistas. A moderada solução seria a saída para evitar uma possível nova crise entre Legislativo e o Supremo Tribunal Federal. Para evitar uma nova crise entre os 3 poderes, o líder do Senado, Davi Alcolumbre, está fechando uma proposta alternativa à anistia dos golpistas. Alcolumbre declarou publicamente não defender a anistia e disse ser a favor de um projeto que reduza as penas de quem não planejou, financiou ou teve papel de liderança nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, o que beneficiaria todos os 141 ainda presos pela depredação dos prédios dos 3 poderes. A interlocutores, o senador tem dito que esse é o melhor caminho, por considerar que uma anistia seria vetada pelo presidente Lula e derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Aliados de Alcolumbre lembram que a oposição sabe que uma anistia para crimes contra a democracia é inconstitucional e vai ser barrada pelo STF. O texto alternativo em construção prevê que, para aqueles que atuaram como massa de manobra nos atos golpistas, as penas podem ser reduzidas pela metade. Com isso, todos eles seriam beneficiados. No caso de quem teve papel de liderança, planejamento ou financiou os atos, haveria um benefício de redução de pena, mas bem menor. A ideia é que haja a possibilidade de que os crimes por tentativa de golpe e por atentado violento ou grave ameaça ao Estado Democrático de Direito deixem de ser tratados como crimes autônomos. Um réu que for condenado pelos crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e por tentativa de golpe não teria mais a soma das penas atuais. Teria a pena do primeiro, que hoje vai de 4 a 8 anos, aumentada em 1/3 no caso de tentativa de golpe, deixando de receber a pena atual por tentativa de golpe, que vai de 4 a 12 anos. Segundo um dos responsáveis pelo texto que será apresentado por Alcolumbre, isso faria com que houvesse uma redução da pena, inclusive, dos réus do núcleo crucial. Ao menos 3 pessoas foram presas pela Polícia Federal em uma operação contra a lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos em São Paulo. A ação é um desdobramento da Operação Colossos, realizada em janeiro do ano passado, quando foi preso o líder de uma rede criminosa que movimentou mais de 50 bilhões de reais.
A Polícia Federal realiza a Operação Sibila, que tem como alvo uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptomoedas. De acordo com a corporação, estão sendo cumpridos em São Paulo 5 mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de valores e bloqueio de bens determinadas pela Justiça Federal. Segundo os federais, nos mandados de prisão, um dos alvos já estava detido e o outro está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A operação também já apreendeu até o momento mais de R$700 mil em espécie, sob poder dos criminosos, além de carros de luxo, chaves de acesso a carteiras de criptoativos, além de celulares e elementos de interesse da investigação. Segundo a PF, os 3 presos e os donos do dinheiro apreendido são operadores financeiros do mercado ilícito de lavagem de dinheiro por meio das criptomoedas. Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada e laranjas para ocultar a origem dos valores ilícitos e realizar operações de evasão de divisas. A ação é um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em janeiro do ano passado, quando foi preso o líder de uma rede criminosa responsável por movimentar mais de R$50 bilhões em criptoativos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024. E nos Estados Unidos, em Washington, o presidente Donald Trump evitou uma mensagem direta a Vladimir Putin, mas deixou no ar um aviso. Se as decisões do líder russo não agradarem aos Estados Unidos, haverá consequências. O presidente americano Donald Trump recebeu o colega polonês Karol Nawrocki nesta quarta-feira em Washington, capital dos Estados Unidos. Questionado no Salão Oval da Casa Branca se soldados americanos seguirão lotados na Polônia, o republicano afirmou que poderia enviar mais tropas para o país, que faz fronteira tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia. Sim, estamos muito felizes. Se necessário, iremos colocar mais lá, se eles quiserem. Mas eles já querem há muito tempo ter uma presença maior. Temos alguns países que têm mais, não muitos, mas não, eles ficarão na Polônia. Estamos muito alinhados com a Polônia. Ao lado de Nawrocki, um historiador nacionalista e apoiador fervoroso de Trump, o presidente americano falou que pretende conversar com o colega russo Vladimir Putin nos próximos dias, para saber exatamente o que está acontecendo. Eu não tenho uma mensagem para o presidente Putin. Ele sabe qual é a minha posição e ele tomará uma decisão de uma forma ou de outra. Seja qual for a sua decisão, ficaremos felizes ou infelizes. E se ficarmos infelizes, vocês verão coisas acontecerem. A Polônia, membro-chave da Organização do Tratado do Atlântico Norte e da União Europeia, tem apoiado firmemente a Ucrânia desde a invasão russa, em 2022, e é um país de trânsito vital para suprimentos militares e ajuda humanitária, além de abrigar milhares de tropas americanas. Mas assim como Trump, Nawrocki se opôs ao desejo de Kiev de se unir à OTAN. A Universidade de Harvard obteve uma vitória contra Donald Trump. Uma juíza federal dos Estados Unidos revogou o congelamento de bens da instituição que havia sido determinado pelo magnata. Uma juíza federal dos Estados Unidos revogou o congelamento de bilhões de dólares imposto pelo governo de Donald Trump à Universidade de Harvard. Esta é uma vitória para a instituição transformada em símbolo da cruzada do presidente contra alguns centros de ensino superior. A juíza federal do Distrito de Boston, Alison Burroughs, revogou e anulou as decisões da administração ao considerá-las uma violação da primeira emenda da Constituição. A porta-voz da Casa Branca, Liz Huston, chamou a juíza de uma ativista nomeada por Obama que já sabiam que decidiria a favor de Harvard. Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, Trump acusa a prestigiada Universidade Americana de servir de terreno fértil para a ideologia woke, um termo pejorativo da direita para designar as políticas de promoção da diversidade. O republicano também acusa Harvard de não proteger adequadamente seus estudantes judeus ou israelenses durante os protestos no campus que pediam um cessar-fogo na faixa de Gaza. A universidade rechaça essas acusações e afirma que Trump estava mais focado em controlar suas contratações, admissões e currículos. Como represália, o governo republicano retirou mais de 2,5 bilhões de dólares, ou 14 bilhões de reais em subsídios federais destinados a Harvard, e revogou sua certificação no sistema que autoriza estrangeiros a estudarem nos Estados Unidos.
E veja a seguir, Donald Trump recorre à Suprema Corte dos Estados Unidos para manter em vigor as taxas comerciais. E antes do intervalo, vamos ver o tempo na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, 23 graus. Nós voltamos já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. Aos 91 anos, morreu nesta quinta-feira na Itália o estilista de moda Giorgio Armani. A informação foi confirmada pelo próprio grupo Armani. O comunicado diz que o senhor Armani sempre foi tratado com respeito e admiração pelos funcionários e colaboradores e morreu pacificamente, cercado pelos seus entes queridos. De estilo moderno e elegante, Armani combinava o talento de designer com a habilidade de empresário, conduzindo a empresa que faturava cerca de 14 bilhões e meio de reais por ano. O funeral privativo do estilista acontece entre sábado e domingo em Milão. E o governo de Donald Trump recorreu à Suprema Corte para manter em vigor as tarifas comerciais. A medida ocorreu após um tribunal determinar que Trump não tem autoridade para impor parte das tarifas de importação. O procurador-geral, John Sauer, fez um apelo ao principal tribunal do país para acelerar a resolução do caso na medida do possível. Dada a enorme importância de confirmar rapidamente a plena validade jurídica das tarifas do presidente, a petição foi divulgada após uma decisão de 7 votos a 4 do final de agosto de um tribunal de apelações do Circuito Federal, que considerou que Trump excedeu sua autoridade ao recorrer a poderes econômicos de emergência para impor as tarifas. Os juízes, no entanto, permitiram que as tarifas permaneçam em vigor até meados de outubro, dando tempo a Trump para levar o caso à Suprema Corte. Desde que retornou à presidência em janeiro, Trump invocou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional para impor tarifas recíprocas a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos. As tarifas têm uma taxa básica de 10% e níveis mais elevados para dezenas de produtos procedentes da União Europeia e do Japão. No Brasil, as sobretaxas estão em 50% desde o início de agosto. O presidente americano recorreu a poderes similares para impor tarifas especiais ao México, Canadá e China, nações que acusa de não fazer o suficiente para conter a migração irregular e o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. O Tribunal de Apelações determinou que o presidente excedeu sua autoridade. Também questionou os acordos que Trump alcançou com parceiros comerciais importantes como a União Europeia, com dúvidas sobre o que aconteceria com os bilhões de dólares arrecadados desde que as tarifas foram impostas, se a Suprema Corte, de maioria conservadora, não decidir a favor da administração. Em uma declaração apresentada com a petição, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, alertou que a decisão do Tribunal de Instância Inferior privou o governo de uma vantagem substancial nas negociações. O procurador-geral solicitou que as audiências orais do caso aconteçam no início de novembro. O ex-presidente peruano Alejandro Toledo foi condenado na quarta-feira, ontem, a mais de 13 anos de prisão por um caso de lavagem de dinheiro ligado à construtora brasileira Odebrecht. O político já cumpre uma pena de 20 anos de prisão. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, que cumpre pena de 20 anos de prisão, foi condenado a mais 13 por um caso de lavagem de dinheiro ligado a propinas recebidas da construtora brasileira Odebrecht. Toledo, que governou o Peru de 2001 a 2006, compareceu virtualmente à audiência da prisão para ex-presidentes a leste de Lima e anunciou que vai recorrer da decisão.
A nova sentença não se somará à pena de 20 anos e 6 meses de prisão que o ex-presidente cumpre desde outubro de 2024 pelos subornos da Odebrecht, já que o sistema judiciário peruano não acumula penas, mas permite que as mais severas prevaleçam. O caso remonta a 2013, quando foi revelado que Toledo, por meio de sua sogra, realizou 2 compras de imóveis por mais de 4,5 milhões de dólares com o dinheiro da Ecoteva Consulting Group, uma empresa de fachada constituída na Costa Rica. Promotores acusam Toledo de fazer compras imobiliárias multimilionárias, com propinas pagas pela Odebrecht, estimadas em 35 milhões de dólares ou mais de 190 milhões de reais na cotação atual. E após 25 anos de negociações, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul foi apresentado formalmente pela Comissão Europeia ontem. A proposta deve ser analisada pelo Parlamento e pelos Estados-membros da União Europeia para aprovação. A União Europeia e o bloco formado pela Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai concluíram as conversas sobre o Acordo de Livre Comércio em dezembro passado, cerca de 25 anos após o início das conversações. Agora, o tratado segue para aprovação, exigindo uma votação no Parlamento Europeu e uma maioria qualificada dos 27 membros. A Comissão Europeia e defensores como Alemanha e Espanha argumentam que o acordo é crucial, sendo uma maneira de compensar a perda de comércio devido às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos e de reduzir a dependência da China. A Comissão Europeia afirma que o acordo com o Mercosul é o maior já firmado em termos de reduções tarifárias e uma parte necessária do esforço da organização para diversificar os laços comerciais. Mas o acordo enfrenta forte oposição. A França, maior produtora de carne bovina da UE, o classificou como inaceitável, e agricultores europeus protestaram, temendo importações de commodities sul-americanas, como a carne bovina, que não seguem os rígidos padrões ambientais e de segurança alimentar da UE. Grupos ambientais, como o Friends of the Earth, também se opõem, chamando o de destruidor do clima. Os defensores da União Europeia veem o Mercosul como um mercado crescente para carros, máquinas e produtos químicos europeus e uma fonte confiável de minerais essenciais para sua transição verde, como o lítio metálico para baterias, do qual a Europa agora depende da China. Eles também apontam para os benefícios agrícolas, já que a decisão ofereceria maior acesso e tarifas mais baixas para queijos, presunto e vinho. A aprovação do acordo com o Mercosul se tornou ainda mais estratégica após a reeleição de Donald Trump, que reacendeu as tensões comerciais. Diante desse cenário, a União Europeia tem acelerado as negociações com outros parceiros, como Índia e Indonésia, para diversificar suas alianças comerciais e garantir a estabilidade econômica. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer Itamonte, em Minas Gerais. Localizada na Serra da Mantiqueira, Itamonte tem suas origens no século XVII com as expedições de bandeirantes que usavam a Pedra do Pico como ponto de referência, inspirando o nome do município, que significa Pedra no Monte. O município é o destino ideal de ecoturismo, oferecendo um clima ameno e a proximidade com o Parque Nacional do Itatiaia, sendo um ponto de partida para diversas trilhas e cachoeiras da região. E para encerrar, vamos à nossa câmera ao vivo, direto de Itamonte, município mineiro. Olha que lindo! Neste momento, termômetros marcando 22 graus. E olha, como a gente viu na reportagem, a cidade é um paraíso para o ecoturismo, com altitudes que variam de 900 a mais de 2.000 metros. E proporciona um clima ameno, bem gostoso para todo mundo, viu? Para toda a família. Tem cachoeiras, muita coisa bacana para fazer por lá. E assim a gente encerra a edição de hoje, desta quinta-feira, com o Céu Mineiro. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você. Nos encontramos novamente amanhã, às 11h30 em ponto. Até!